Fala fiel, uma excelente segunda-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão aí na mídia desse título do Corinthians na Supercopa do Brasil em cima do Flamengo. Estou trazendo um corte com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. No gramado, assim que conquistaram a Supercopa Rei, porque é por causa deles, da confiança que eles inspiram nessa torcida, que tantos corintianos viajaram ontem a Brasília, deram uma copada incrível na arquibancada do Mané Garrincha. Foi impressionante a festa da torcida, a simbiose time e torcida, para jogadores que mudaram o astral desses corintianos espalhados pelo Brasil e o mundo, porque o destino que parecia imposto a eles era o destino de um clube em crise financeira, com tantos problemas de gestão, com um noticiário tão problemático. Clubes assim geralmente têm um destino, que é o fracasso esportivo. Esses jogadores se recusaram a aceitar o destino e ganham ainda mais o respeito meu e acho que de tanta gente, porque em nenhum momento esses jogadores, mesmo nas vitórias, jogam para debaixo do tapete os problemas do clube. Em nenhum momento você vê jogadores corintianos dizendo, não, tá tudo bem aqui, ganhamos, passamos por Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, tá tudo bem no clube. Pelo contrário, é justamente nesse momento de vitória do Corinthians na Copa do Brasil do ano passado, na Supercopa desse ano, que os jogadores como o Memphis, como o Hugo e o próprio Dorival aproveitam para expor como o clube poderia estar ainda melhor, né? Mas o Corinthians ontem deu esse enorme grito de grandeza, essa enorme copada junto com a sua torcida. E sobre ela e também as 3 derrotas seguidas do Flamengo, começamos a debater a partir de agora com Rodrigo Coutinho e Eric Faria. Tudo bem, Coutinho? E aí, Rizek, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Bem-vindo. Tudo ótimo, boa tarde. Obrigado, boa tarde a você, ao Eric, pessoal de casa. Bom, primeiro dar os parabéns ao Corinthians, né, por essa grande conquista de Supercopa do Brasil. Eu acho assim, é claro que a gente vai falar ao longo do programa muito sobre os jogadores, aquilo que foi feito desde de que esse time conseguiu reagir em cima de tantos problemas internos do clube, mas meu destaque inicial eu queria falar um pouco do Dorival, porque ele teve uma passagem recente pela seleção brasileira que de fato as coisas não aconteceram, ele não conseguiu desenvolver ali o trabalho que se esperava que ele pudesse desenvolver, apesar de 2 ótimos jogos, né, iniciais ali, contra a Espanha e a Inglaterra. O Dorival, antes de ir à seleção, ele já tinha feitos bem significativos. Ele tinha levado o Ceará à segunda fase da Copa Sul-Americana, antes de ir ao Flamengo e ser campeão da Copa do Brasil e Libertadores. Lembrando que naquele Campeonato Brasileiro de 22, ele pega o Flamengo na 14ª posição e deixa o Flamengo, em determinado momento, até mais próximo do Palmeiras. Não chega a brigar pelo título, mas deixou o Flamengo dentro do G4, além, é claro, dos títulos de Copa do Brasil e Libertadores. Ano seguinte, com o São Paulo, contra o próprio Flamengo, vencendo no Maracanã, é campeão da Copa do Brasil, vai à seleção e volta ao Corinthians. E assim, eu não vou aqui passar uma borracha em coisas que nós falamos, eu mesmo falei bastante sobre isso, sobre a postura do Corinthians, sobre a organização do Corinthians no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas exaltar o que o Corinthians tem feito em jogos assim, né? O poder de mobilização que tem conseguido, a maneira como ele tem entendido os jogos e a coragem para mexer no time, né? Ontem, o Garro ficar de fora, o André joga. Na final da Copa do Brasil contra o Vasco no Maracanã, o Garro ficar de fora, o Martínez joga. Martínez, Maicon, né? Ranieri acabaram jogando aquela partida ali. Então, acho que está muito na conta dele essa capacidade que o Corinthians tem de superar problemas, de se impor diante de adversários que são mais organizados, que têm até mais qualidade técnica dentro dos seus elencos, mas que não conseguiram vencer o Corinthians nessas finais. Antes dele, com o Ramon, o Corinthians tinha passado pelo Palmeiras na final do estadual. Depois, com ele, passou pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Primeira vez na história que o Corinthians eliminou o rival em 2 mata-matas. Passou pelo Cruzeiro e agora derrota o Flamengo. O Corinthians, com tantas dificuldades, conseguiu superar os 3 clubes, os 3 times mais bem estruturados e com poder financeiro aqui no futebol brasileiro. É o mata-mata e a grandeza do Corinthians que ontem se viu presente no Mané Garrincha. Eric Faria, boa tarde, bem-vindo. Fala, Rizek, boa tarde, Coutinho, boa tarde para todo mundo. E você começou o programa falando dos problemas administrativos do Corinthians, problemas esses que os jogadores nunca esconderam, né? Só que eu acho que esses problemas acabam escondendo a qualidade do time do Corinthians. Eu não acho que o time do Corinthians seja um time que precise só se superar para ganhar. Eu acho que o time do Corinthians tem qualidade. Do 1 ao 11, é um dos bons times do futebol brasileiro. Sem dúvida. E talvez
o Corinthians tenha dificuldades financeiras, porque esse time custa caro. E custa caro porque é bom. Se você for olhar a escalação que começou o jogo do Corinthians ontem, há jogadores ali que jogariam na grande maioria dos outros times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, e outros estão em franca evolução através do trabalho do Dorival. E eu vou falar dos dois laterais, o Mateuzinho e o Bidu, que já desde a reta final do ano passado e começaram muito bem, são jogadores que para o futebol atual hoje em dia são jogadores muito úteis, muito modernos, com muita força física, que é o que se exige quando se joga pelos lados do campo hoje. O Bidon é uma realidade hoje já a gente já pode dizer que é uma realidade, é um jogador com muita qualidade, com muita versatilidade. Deu um salto, né? Deu um salto através do trabalho do Dorival no fim da reta de chegada do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do ano passado e jogando em outras posições no meio-campo, se mostrando um jogador super versátil no meio-campo. Você tem dois jogadores na frente que são jogadores muito decisivos, jogadores que impactam no jogo, que são o Yuri Alberto e o Memphis. O Memphis custa muita grana, mas ele vale quanto pesa. Desde que ele chegou ao Corinthians, o Corinthians conseguiu se livrar do rebaixamento, se classificar para a Libertadores, ganhar o Campeonato Paulista, ganhar a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa ontem e ele sempre em campo, ele sempre contribuindo com gols decisivos. Ontem não fez gol, até fez, que eu acho aquele gol muito discutível no segundo tempo ali, quando eu acho que a partida estava sem VAR. Assim, até agora eu não tenho certeza se o Yuri estava ou não impedido, mas enfim, ele fez o gol, ele estava ali para fazer o gol e fez o gol. Poderia ter sido o gol do título, perdeu um no primeiro tempo também. Poderia ter sido 2-0 e ter matado o jogo. Mas eu acho que, assim, apesar de tudo que a gente fala no noticiário do Memphis, das dívidas que o Corinthians tem com ele, da grana que o Corinthians deve a ele, eu acho que ele tem se pagado. Ele tem sido um jogador muito importante dentro do clube, até para poder dar respaldo para os outros jogadores. É um cara muito grande que chama a atenção e aí a pancada não cai nos outros, de repente, nos momentos mais difíceis. Enfim, então, eu acho que todos esses problemas administrativos pelos quais o Corinthians vem passando, de alguma forma, não é que diminua, mas assim, tira a impressão de que o Corinthians tem um bom time. E eu acho que o Corinthians tem um bom time. Talvez não tenha um elenco robusto, como o Flamengo, Palmeiras e tal. Mas do 1 ao 11, eu sempre disse que o time do Corinthians é muito bom. E ontem demonstrou em campo, através de estratégia e de uma atitude vencedora em campo. Assim, eu acho que o grande mérito do Corinthians ontem foi ter essa atitude de vencedor. Assim, entrou em campo para ser campeão. E foi. Não, é inegável que o time é muito bom. Tanto que você não elimina Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo se você não tiver muita qualidade. É inegável. Como eu acho também inegável que a situação do clube impede que esse time possa ser ainda mais forte, mais competitivo, que o elenco possa ser mais encorpado. Ou que a gente possa falar mais do time e menos das coisas do extracampo. Mas é um time que assim, mudou o astral de milhões de pessoas, porque, insisto, clubes que estão nessa situação, você tem um destino muito claro. E esses jogadores não aceitaram o destino. Eu queria falar da torcida, né? Estava em Brasília ontem. A gente já viu a torcida corintiana fazer coisas incríveis, né? Ao longo da centenária história corintiana. E eu ontem fiquei muito impressionado, mais uma vez. Eu sei que não é novidade, mas não é pelo fato de ser rotina que a gente tem que deixar de falar. O que essa torcida fez ontem, do começo ao fim, cantando sem parar, viajando, a minha impressão, eu não tenho esses dados, é que mais corintianos viajaram de São Paulo para Brasília que rubro-negros do Rio para Brasília. Há muitos rubro-negros em Brasília. O estádio estava rigorosamente dividido, 50-50, rigorosamente dividido. Mas a impressão de todo mundo que estava lá é que mais corintianos viajaram, que é uma tradição alvinegra, né? As invasões, as em Brasília, viagens. O Flamengo joga mais em casa do que qualquer outro time do Brasil. Perfeito, perfeito. E, assim, o que leva, então, né, tanto torcedor a viajar, a ir para Brasília, a pagar o ingresso caríssimo, né? Estava R$600, o ingresso mais barato. Então, o que leva tanta gente para um título que, se a gente analisar friamente, é até pequeno na história de clubes desse tamanho? O Corinthians é bicampeão do mundo, né? É um título, o troféu em si é até pequeno, mas é o sentimento, né, que leva essa torcida para lá, a confiança que ela tem nos jogadores, a confiança que ela tem em si mesmo. Então, assim, foi muito impactante. Não sei se na televisão, quem não pôde estar lá, conseguiu ter essa impressão. Na transmissão ficou bem claro. Até te perguntei foi isso muito off. impressionante. A gente estava no camarim, muito impressionante. Eu te perguntei isso em off porque você estava lá, a gente não estava. A sensação que a gente tinha da captação de áudio da transmissão é que somente a torcida do Corinthians cantava. Quando você percebia o início de canto da torcida do Flamengo, era rapidamente abafado. Acho que tem muito a ver com o que você falou
do maior número de torcedores do Corinthians de São Paulo que viajaram a Brasília. O que isso quer dizer? Mais torcedores de organizada, que tem esse hábito de cantar o tempo todo dentro do estádio do Corinthians. Isso é muito nítido e também pelo Brasil. Não que os torcedores de Brasília não possam fazer isso, mas existe um jeito de torcer que é diferente. Você está mais habituado, né, aí ao estádio e se comportar de uma maneira diferente. Acho que tem mais algumas coisas aí. Óbvio, é a devoção pelo clube, né? Quem já teve o prazer de acompanhar um jogo do Corinthians fora de São Paulo sabe muito bem disso. Pode ser um jogo, às vezes, sei lá, 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o 10º colocado. Você vai ver, o Corinthians vem jogar com o Flamengo no Maracanã, tem 20, 30 ônibus. Eu acho que essa capacidade de mobilização para sair de São Paulo ou sair de um estado, eu acho que a torcida do Corinthians é a maior nesse tipo de mobilização no Brasil. O Flamengo sempre joga para estádios lotados fora do Rio de Janeiro. Joga porque tem muito torcedor fora do Rio de Janeiro também, né? O Flamengo, no Norte e no Nordeste, ele ainda tem mais torcida do que tem no Rio de Janeiro, até por uma questão numérica, de população. Então, mas essa capacidade de mobilização, de viajar, a gente viu o que a torcida do Corinthians fez no Japão, por exemplo, na final do Campeonato Mundial contra o Chelsea. Então, eu acho que essa capacidade de você se deslocar, eu acho que a torcida do Corinthians é inigualável aqui no Brasil. E tem um outro ponto também, você citou a questão da confiança nos jogadores. Se a gente pega o histórico recente, é quase que uma trilogia ali, né? É você tirar o Palmeiras da Copa do Brasil, é você não entrar como favorito numa semifinal contra o Cruzeiro e mesmo assim vencer o Cruzeiro. Óbvio, depois teve o título em cima do Vasco, mas já era uma outra situação, né? Não tinha necessariamente um favorito ali naquela final. E ontem, diante do Flamengo, eu achava o Flamengo favorito antes do jogo. Por tudo aquilo que a gente viu recentemente do clube, por mais que tenha voltado de férias depois. Então, essa vontade de superar mais uma vez esse muro tão alto, move o torcedor também, além, é claro, de ser uma novidade, né? Esse jogo para o Corinthians, a Supercopa do Brasil para o Corinthians, é um jogo que traz um poder de mobilização muito maior hoje do que em comparação ao torcedor do Flamengo, do Palmeiras, que nas últimas temporadas disputaram essa partida. Dito isso, isso tem uma influência, mas é claro que dentro de campo, né, já que a gente tem que falar de tudo aquilo que o Corinthians fez, acho que você citou muito bem, fora o que a torcida influenciou, e isso pesa, é atmosfera, é apoio, o jogador vai tirar força de onde não tem dentro de campo para correr naquela bola que acha que não vai conseguir chegar, mas acho que é muito importante também a gente citar os méritos do Corinthians como time mesmo, dentro de campo, as estratégias, os jogadores, o que eles fizeram para bater o Flamengo ontem. Vamos a ela na sequência. Acho que desafiar o Flamengo tem um gosto, né? O Flamengo hoje é o time a ser batido no futebol brasileiro e sul-americano. E você desafiar o Flamengo, óbvio que tem um gosto, né, para a torcida corintiana. O Flamengo hoje é uma espécie de modelo a ser perseguido, especialmente pelo Corinthians, né? Por que o Flamengo está na situação que está e o Corinthians, o clube mais popular do maior mercado hoje da América do Sul, né, São Paulo, por que o Corinthians não consegue chegar nesse patamar financeiro? Técnico, né? Que uma coisa está ligada a outra. Então, desafiar o Flamengo, óbvio que tem um gostinho especial. Já tinham passado por Palmeiras, pelo Cruzeiro. Faltava desafiar o Flamengo, desses clubes mais ricos. Contar um outro bastidor, eu estava ali bem atrás do gol do Hugo no segundo tempo. Renato Augusto, grande ídolo da história corintiana, hoje nosso colega da GTV. Feito no Flamengo. Feito no Flamengo, mas hoje um corintiano. Sim. Tava chorando de emoção pela torcida, cara. Eu olhei para ele e falei, você tá chorando? Pô, a torcida. Ele é emocionado com a torcida. E 2 jogadores do Corinthians me chamaram a atenção também por esse sentimento de torcedor, né? Primeiro que eu acho muito legal quando os jogadores cantam músicas da torcida. Isso é muito forte no futebol argentino. E jogadores formados no Corinthians e também torcedores de coração, como o Gabriel Paulista, que abriu o placar, torcedores do Corinthians, ontem estava com esse sentimento também muito parecido, assim. Eu olhei para o campo, eu vi o Bidon cantando o hino inteiro, junto com a torcida, vi o Gabriel Paulista com uma emoção, assim, até perguntei para ele sobre o Poropopó, esse canto clássico. Então vou rodar esses 2 trechos de entrevistas que a gente fez no fechamento e depois vamos ao jogo em si e debater tecnicamente o que foi este Flamengo 0, Corinthians 2. Não tenho o que falar, ser campeão do Corinthians em cima da grande equipe que é o Flamengo, uma das potências aí do Brasil, a gente sabe disso. A gente sabia que a gente não era favorito, mas o Corinthians é assim. O Corinthians é desse jeito, a gente não era favorito no Paulista, a gente não era favorito na Copa do Brasil, nem agora na Supercopa, e a gente gosta assim, quando desacreditam, a gente vai lá e mostra que a gente é capaz. E graças a Deus, Deus vem me honrando, meu 3º ano de profissional,
E graças a Deus, meu terceiro título, então eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele vem fazendo na minha vida. Eu oro muito para que tudo isso aconteça. E a gente não tem nem o que falar, ser campeão é maravilhoso. Se eu estiver vivendo um sonho, eu não quero acordar nunca mais, porque sou torcedor, minha família, meu irmão, já contei a história, então para mim é algo muito especial. Construir uma vida lá fora e voltar no time de coração, acho que não tem nada igual, não tem explicação. E voltar da maneira que estou voltando, fazendo o gol do título aí é gratificante. Pô, estava esperando esse momento, fiz muito ali e agora é algo especial de fazer o Poropopó junto aqui com os jogadores, com essa torcida linda. Então, esse dia vai ficar marcado para a história. E isso é o primeiro de muitos títulos. O Corinthians é isso, o Corinthians tem que buscar sempre título, pensar sempre grande, pela dificuldade que o clube vem passando, mas os jogadores sempre pensam em honrar essa camiseta. É isso que a gente vai fazer. O Dorival destacou que ele tinha... os jogadores do Corinthians foram acometidos por uma virose, né? Não sei o quanto isso também influenciou na escalação inicial. Ele não quis abrir tanto o jogo assim pra gente. Fato é que o Corinthians deixou o Garro no banco e foi a campo com esses 3 jogadores mais de marcação, já rodando os melhores momentos. Você acha que isso teve um peso grande na vitória? Eu acho que teve sim, né? Até na sexta-feira, junto com o Eric, a gente estava participando do Tá Na Área e nas prévias das escalações a gente falou da nossa sensação, né, Eric, de que enfrentar o Flamengo com o meio-campo, com Bidon, Carrilho e Garro, nesse momento, tá, da carreira de cada um, o momento que cada um vive, da temporada, é uma boa, seria muito arriscado, até porque o que o Dorival tem feito muito e fez ontem de novo? Ele muitas vezes puxa o Ranieri para funcionar como um terceiro zagueiro. Ontem o Ranieri estava muito como sombra do Arrascaeta, então quando o Arrascaeta se projetava ele fazia isso. Então você imagina o meio-campo, que já poderia ter o Ranieri fora do setor, com Bidon, por exemplo, e o Carrilho protegendo a frente da área. Então seria necessário ter um jogador que tivesse um pouco mais de pegada, que vencesse mais duelos físicos, como o André fez ao longo do jogo. Tirando isso, foi um Corinthians extremamente corajoso. O Flamengo é um time que nos seus melhores momentos, não é o caso ainda, né? O Flamengo não conseguiu ainda se aproximar do seu melhor nível nessa temporada, mas enfim, antes do jogo você não tem essa certeza. O que o Flamengo faz de melhor para mim? Atrai o adversário para marcar a saída de bola dele, Flamengo, e encontra espaço nas costas, seja do meio campo, seja da linha de defesa. Então, Pepe, porque aí é um lance capital que a gente vai debater com calma, né? Fim do primeiro tempo, agressão, pelo menos assim entendido pela arbitragem, por mim também. Para mim também. Do Carrascal sobre o Bidon. E no começo do segundo tempo, a expulsão, daqui a pouco debatemos mais sobre o lance. Fala, Coutinho. E essa questão do Flamengo ser muito forte, né? Nessa atração do time adversário para sair jogando, o Corinthians conseguiu marcar a saída de bola do Flamengo com organização. Não quer dizer que o Flamengo não tenha escapado algumas vezes. Escapou. Encontrou o Pedro algumas vezes, encontrou o Plata, encontrou o Carrascal. Mas quando era superado nessa primeira pressão que tentava fazer, o Corinthians conseguia proteger a profundidade, as costas da defesa muito bem. Vale citar o jogo que o Gabriel Paulista fez, não só pelo gol que ele marcou, mas defensivamente ele ganhou quase todos os lances. Seja a bola aérea, seja proteção de área, cobertura, duelo individual. Também fez uma boa partida. Um bom jogo também. Aliás, ele vem muito bem no Corinthians, assim, né? Ele é um jogador muito seguro, sóbrio, regular, né? Os 2 zagueiros se saíram muito bem, principalmente no momento do jogo em que o Flamengo tinha pouca alternativa para entrar, começou a cruzar muito, né? E teve vários escanteios e faltas laterais, assim, que foram facilmente dominadas nesse jogo aéreo pela defesa do Corinthians ou pelo sistema defensivo do Corinthians, né? O sistema defensivo do Corinthians, cara, na Copa do Brasil, levou apenas gol em duas partidas, das 8 que disputou. Levou gol do Cruzeiro em casa, acabou perdendo o jogo, levou gol do Vasco. São os únicos 2 jogos dos 8 que fez em que a defesa foi vazada. É impressionante. Você fazer uma campanha de mata-mata, de 8 jogos, você é vazado só em 2. Não levou gol do Flamengo. Mas o Flamengo está em começo de temporada. Eu sei, Corinthians também. A temporada acabou tarde para os 2. Final da Copa do Brasil, inclusive, foi o último jogo do calendário do ano passado, Corinthians e Vasco. Então, assim, os 2 times estão desgastados. Né? Ninguém está no melhor da sua forma ainda. O Corinthians conseguiu passar, não foi vazado pelo Palmeiras, não foi vazado pelo Flamengo agora, e pelo Cruzeiro foi vazado no jogo de Itaquera. Então, assim, não é coincidência que o Mateuzinho esteja vivendo a melhor fase da carreira dele,
o Bidu, eu acho que o Gustavo Henrique também. O time está muito consistente na marcação. Uma marcação que começa lá na frente. Sim. Com o Yuri Alberto já marcando, com quase todo mundo dando combate. Até o Memphis ontem ajudou pra caramba, ele que tem mais dificuldade para fazer isso. Até que viralizou nas redes sociais, ele ganhando uma disputa com o Léo Pereira no campo de ataque, né? Ele foi acompanhando. Dá um jogo de corpo no Léo. Por isso não tem o Martínez nesse momento, que está na Venezuela. É um jogador fundamental para equilibrar. Exato. Mas o André jogou bem ontem. Então, o André é uma aposta da base do Corinthians, né? Quando terminou o ano, a gente já sabia. De uma forma muito comprometida. Muito forte. Né? Muito forte. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE trazendo informações do destaque Breno Bidon, que foi muito importante nesse título do Corinthians diante do Flamengo na Supercopa. Abre aspas, destaque do Corinthians na vitória por 2-0 sobre o Flamengo na Supercopa Rei, Breno Bidon tem recebido sondagens de outros clubes. Segundo o executivo Marcelo Paz, o meio-campista de 21 anos não deve ser vendido nesta janela, mas o período para transferências para a Europa no meio do ano tem tudo para ser muito mais movimentado. Abre aspas para Marcelo Paz, ele tem excelente contrato, seguro, muito tempo de contrato ainda com o Corinthians, recebendo sondagens, mas dificilmente vai sair nessa janela. Janela do meio do ano é que é mais de formação dos elencos lá na Europa. Janela mais agressiva, com mais movimentações. Vamos curtir o Bidon o máximo possível. Um grande jogador e um grande garoto. De ouro, decente, educado, simples e humilde, ele merece tudo que está vivendo aí com a camisa do Timão. Com contrato válido até 31 de dezembro de 2029, Bidon tem multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de 635 milhões de reais. Criado nas categorias de base do Timão, Bidon é um dos principais ativos do clube, cuja diretoria planeja arrecadar nessa temporada cerca de 151 milhões em vendas de jogadores. Enfim, certamente o Bidon deve sair na janela do meio do ano. Espero que o Corinthians, quando for sentar com algum clube, coloque no mínimo cerca de 35 milhões de euros para quem sabe negociar o jogador. E quem sabe deixar ali também um percentual em caso de uma futura negociação dele na Europa. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu, fiel.